Se corro, não alcanço. Se grito, ninguém ouve a minha voz. Mas se é nesse deserto onde queres me encontrar, nenhum lugar bonito terá sentido se você não estiver lá. Ficar no paraíso, não te ter, ou no jardim me perder. Eu não quero. O Éden sem você não é jardim, mas o deserto com você é um céu pra mim. É um céu pra mim. Eu só quero estar onde o Senhor está, em tua presença. É o meu lugar. Eu só quero estar onde o Senhor está, em tua presença. É o meu lugar. Meu querido, minha querida, bom dia para você. Deus te abençoe nessa manhã que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou pastor da Igreja Batista Central da Fonseca e quero dizer a você que é um privilégio, uma alegria dividir esta manhã com você. Nesse momento, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesta hora, abençoe o culto que estará sendo realizado, abençoe essa transmissão, que o Senhor esteja falando de uma maneira assim muito particular a cada um de nós, muito além das palavras humanas, muito além da música que será cantada, que o Senhor esteja falando de uma maneira muito direta e muito sensível ao seu coração. Muito além daquilo que o pregador possa passar, mas que Deus diretamente fale a você de uma forma muito especial. Então nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-nos nesta hora e abençoa, Deus, os nossos ouvintes. Todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesse momento, que assistem a essa transmissão, que participam deste culto virtual. Que o Senhor a todos abençoe grandemente, nos dê, ó Deus, uma manhã maravilhosa, nos dê um dia de domingo maravilhoso, de descanso, de paz, de comunhão com a família. E agora, ó Deus, onde o nosso estado, o Brasil como um todo, está lentamente voltando à sua normalidade, ainda com muitas restrições, ainda todos usando máscara, enfim, ainda com uma série de cuidados que são necessários. Ainda assim, ó Deus, a Tua palavra nos diz que em tudo nós devemos dar graças. Então nós Te agradecemos por esse momento que o país vive e ao mesmo tempo Te pedimos misericórdia pelos nossos governantes para que tomem as decisões que sejam as melhores. Nós sabemos, ó Deus, que há muitas vozes, muitas discussões, muitos desentendimentos por causa dessa pandemia. Mas nós Te pedimos que, acima de tudo, o Senhor haja com misericórdia, com graça sobre o Brasil. Nós reconhecemos que nós precisamos e dependemos de Ti. É em nome de Jesus,
nosso Senhor e Salvador, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Vamos, nesse momento, vamos adorar ao Senhor. Eu peço a você que acompanhe o louvor que será apresentado nesse momento e, mais uma vez, eu te peço, não permita que nada venha atrapalhar a sua concentração, da sua família, mas que todos possam prestar muita atenção à mensagem de Deus cantada. Deus te abençoe. Presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame. Carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar
justiça, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Depois desse momento de louvor, de adoração, que o nosso coração se alegra, né? A música é algo criado por Deus e não é a necessidade de Deus de ser adorado, mas a necessidade nossa, seres humanos, de adorarmos ao Criador. Então, na verdade, são duas realidades. Nós temos a necessidade e o privilégio de, uma vez salvos pela graça de Jesus, podermos adorar o Senhor em espírito e em verdade, no meio das nossas imperfeições. Nós vamos meditar nessa manhã em um tema assim muito interessante, porque existe uma importância no Antigo Testamento e não é por acaso que Deus deu a sua revelação em 39 livros do Antigo Testamento, num número maior que os 27 livros do Novo Testamento. E isso eu creio que não foi por acaso. E mais ainda que a nossa visão do reino, do Evangelho, seja uma visão neotestamentária, há muito do Antigo Testamento que nós podemos conhecer sobre a graça de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o agir de Deus, a bondade de Deus, enfim, o milagre, enfim, há muita coisa para nós entendermos, para nós acolhermos o nosso coração, e isso nos enriquece tremendamente. Mas existe um ponto no Antigo Testamento que é alvo de muita tensão e de discussões e de debates intermináveis, que é a questão da lei. Se a lei de Moisés continua valendo para nós, ou se a lei de Moisés não vale mais para nós cristãos. Naquilo que eu tenho estudado o Antigo Testamento ao longo desses anos, a minha percepção é de que essa lei foi escrita para os judeus. E nós somos cristãos, nós não somos judeus. Então existem várias leis no Antigo Testamento que foram dadas para uma época, para um tempo, para uma nação que vivia uma teocracia. Hoje nós estamos debaixo da lei da República Federativa do Brasil, na sua Carta Magna, na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na lei orgânica do município. Mas aí fica a pergunta, como que nós, como crentes em Jesus Cristo, nos relacionamos com o Antigo Testamento, especificamente com a lei? Eu gostaria de fazer 3 considerações iniciais antes da gente analisar o texto de Deuteronômio que nós iremos analisar. A primeira consideração que eu gostaria de fazer com você nesta manhã é a seguinte: a partir de Cristo, do evento Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, ele lança luz sobre o Antigo Testamento e ele lança luz sobre as epístolas. Então, eu interpreto, e você é desafiado a interpretar toda a Bíblia à luz da revelação máxima de Deus, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então, é a partir dele que nós compreendemos o Antigo Testamento e a partir dele que nós compreendemos o restante do Novo Testamento. Por uma razão muito simples: nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, o que Moisés escreveu, ele escreveu para judeus, ele não escreveu para cristãos. Então, a primeira consideração que eu faço com você é de que Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Segunda consideração, e eu já até disse, já adiantei,
a lei foi escrita para os judeus, e nós não somos judeus, não estivemos num período de cárcere no Egito, ou seja, nós somos cristãos, nós somos gentios, que foram convertidos e convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, a lei veterotestamentária foi escrita para judeus dentro de uma teocracia, onde Deus, através do rei, através de Moisés, através do sacerdote, governava a nação. Terceira consideração é, afinal, qual é a nossa relação com a lei veterotestamentária? Em Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso número 5, versos 5, 6 e 7, 5, 6, 7, 8, de 5 a 8, eu tenho em Deuteronômio a perspectiva que fazia parte daqueles que não eram hebreus. Como que os não hebreus deveriam se relacionar com a lei veterotestamentária, uma vez que nós não somos judeus. Deuteronômio capítulo 4, de 5 a 8, eu gostaria que você prestasse muita atenção a essa leitura. Deuteronômio 4, de 5 a 8. Eu vos ensinei estatutos e preceitos conforme o Senhor meu Deus me ordenou. Moisés falando ao povo. Conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estais entrando para tomar posse. Então, o sermão, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é um grande sermão que Moisés prega ao povo, rememorando aspectos do passado que já tinham sido ditos por ele, mas dando uma nova ênfase, porque toda aquela primeira geração que saiu do Egito, ela pereceu no deserto, à exceção de Josué e Caleb e o próprio Moisés. Toda aquela primeira geração pereceu. E agora existe uma nova geração, passados 40 anos de saída da terra do Egito, que precisa de ouvir novamente com algumas ênfases. Então, o livro de Deuteronômio é um grande sermão que Moisés prega ao povo na iminência de entrar na terra prometida, liderados sob o comando de Josué, sucessor de Moisés. Verso número 6. Guardai-os e obedecei a eles. Então, eu vos dei, vamos voltar ao verso 5 para ficar mais claro? Eu vos ensinei estatutos e preceitos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estais entrando para tomar posse. Guardai-os e obedecei a eles, estatutos e preceitos. Obedeçam os estatutos e preceitos, disse Moisés ao povo que estava perto de entrar na terra prometida. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos. Vou repetir. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos. Então, os povos que estão ao redor de Israel verão a aplicação dos estatutos e preceitos dados por Deus através de Moisés ao povo de Israel, e essas nações então ficariam impactadas, impressionadas com os estatutos, com todo o ordenamento jurídico, com tudo que Deus havia dado ao povo de Israel. As nações deveriam olhar para a legislação de Israel e ficarem impressionadas e até mesmo desejarem copiar essa legislação. Guardai-os e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Ou seja, ao colocar esses preceitos, estatutos dados por Deus em prática,
a nação de Israel seria olhada pelas nações, seria observada pelas nações ao redor, e as nações ao redor chegariam à seguinte conclusão: esta nação é realmente um povo sábio e inteligente. Então, a forma como as outras nações olhavam para a legislação de Israel, nações não hebreias, então é a forma como nós devemos olhar para a legislação de Israel. Olhar para a legislação de Israel e admirarmos a inteligência, a capacidade, o exercício dessa legislação no seio da sociedade e os benefícios que ela é capaz de trazer ao povo de Israel. Daí surge uma quarta consideração. A quarta consideração é: no diálogo com a lei, nós entendemos que a lei ela está circunscrita a uma época, a um tempo dentro da história de Israel. A lei, ela expressa um princípio que vai se materializar no tempo e no espaço através da lei. Com o passar do tempo, uma lei pode ser mudada, mas o princípio que está por trás dessa lei permanece o mesmo. Então, dentro da legislação de Israel, eu tenho a lei que está incidindo temporalmente naquela geração e nas gerações subsequentes, mas eu tenho o princípio que subjaz, que está por trás da lei, e esse princípio permanece, porque não poucas vezes o princípio é atemporal. Então, vamos continuar aqui. E dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Verso 7. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós. Alguma nação, pergunta Moisés, alguma nação ao redor tem a presença de deuses tão próximos, tão perto, como o nosso Deus se apresenta diante de nós? Então, eu gostaria que você percebesse o que Moisés está falando em relação à visão que os outros povos deveriam ter de Israel. Eles deveriam olhar para essa aplicação da legislação e perceber beleza, perceber inteligência. Deveriam olhar para a espiritualidade do povo de Israel e perceber a proximidade de Deus junto à realidade que eles viviam. Verso número 7 ainda. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. Então, ao invocarmos a Deus, Ele tem prazer em nos ouvir, Ele tem prazer de estar perto de nós. E que grande nação, Deuteronômio 4, verso 8. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós. Então, a forma como as nações que não são hebreias, não fazem parte do povo hebreu, essa nação deveria olhar para a legislação de Israel e perceber que, ao Israel cumprir essa legislação, ao Israel guardar no coração essa lei de benefício ao próximo, de benefícios sociais, de juramento, de conduta, então as nações ao redor de Israel deveriam sentir um apreço, um respeito, uma admiração e até mesmo um entusiasmo de aplicar no seu próprio território alguma coisa parecida com a legislação de Israel. Então, eu entendo que essa é a nossa posição a partir de Jesus Cristo. Nós não somos judeus, nós não vivemos em Israel, nós não nascemos lá, a grande maioria dos brasileiros. Então, eu não tenho obrigação de guardar uma legislação que foi dada a Israel. Mas eu posso aprender com essa legislação
princípios de justiça, princípios de equidade, compromisso com os pobres, preocupação com a pobreza, com a miséria, o órfão, a viúva, o estrangeiro, tudo isso eu tenho, por exemplo, no livro de Deuteronômio. Então, mesmo que eu leia esta porção das Escrituras e não tenha como aplicar diretamente o que está aqui, porque está em um outro contexto, Moisés escreve isso no século XV a.C., há 35 séculos atrás. Então, ainda que eu não tenha como aplicar literalmente essa legislação, eu posso aprender e tentar entender o papel que essa legislação desempenha no momento em que é dado por Moisés no seio de Israel. E ainda que eu não traga a lei, porque a lei é temporal, ela está resolvendo um problema, uma demanda na sociedade, eu posso trazer o princípio que subjaz, que está por trás da lei. Qual princípio essa lei temporal está refletindo? O princípio é atemporal. Então, Deuteronômio 4, de 5 a 8, nos mostra como que nós devemos olhar para a lei do Antigo Testamento, não na condição de judeus, de hebreus, mas na condição de gentios, semelhantes às nações que estavam ao redor de Israel. O que nós podemos aprender de princípios de justiça com a legislação social de Deuteronômio? Eu vou pedir a você que abra agora em uma outra porção ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 15 de Deuteronômio. 15. E nós iremos analisar de 12 a 18. Deuteronômio capítulo 15, de 12 a 18. E o tema nesta manhã é abençoando como tem sido abençoado. Abençoando na mesma proporção em que temos sido abençoados. Se você não é uma pessoa abençoada por Deus, se você se entende como uma pessoa que não é abençoada por Deus, então talvez você nem precise ouvir o que vai ser dito aqui. Mas se você entende que apesar de todas as dificuldades, de todos os contratempos, de um período muito difícil da história, no meio de uma pandemia, com uma crise econômica que se apresenta, com muito desemprego, ainda assim a Escritura Sagrada nos convida a abençoar. E nessa história aqui, é uma história muito interessante, que um irmão hebreu acumularia dívida com o outro. E ao acumular esta dívida com o outro, então ele deveria trabalhar 6 anos e no 7º ano ele seria liberto. Então você veja como que o Antigo Testamento ele não trabalha forçando na sociedade uma relação igualitária, mas ele força na sociedade para que haja justiça, para que haja oportunidade, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, eu vou ler a história e peço a você que acompanhe mais uma observação, uma quinta observação. Os calvinistas, os reformados, eles costumam fazer uma divisão na lei entre lei moral, lei civil e lei cerimonial. Ainda que essa divisão não existisse e não existe no Antigo Testamento, não existia para os judeus, essa divisão nós temos que olhar para ela com uma certa misericórdia, porque é uma tentativa de nos ajudar a entender essa legislação de Israel. E aí os calvinistas, os reformados, entendem que a lei moral continua valendo, mas a lei civil, nós estamos debaixo da Constituição da República Federativa do Brasil, e a lei cerimonial, ela foi extinta na morte e ressurreição de Jesus, o sacrifício perfeito. Então, lei moral, lei civil
e lei cerimonial. Para os reformados, para os calvinistas, a lei moral continua valendo, a lei civil e a lei cerimonial foram abolidas em Cristo. Nessa proposta que nós estamos apresentando a você, se a lei é moral, cerimonial ou civil, não faz muita diferença. Eu tenho que olhar para essa realidade da lei não como um hebreu, porque eu não sou hebreu, mas eu preciso entender o que aquela lei está querendo coibir e o que aquela lei está querendo incentivar. A partir do momento que eu sei o que a lei quer coibir e sei o que a lei quer incentivar, eu fico sabendo qual o propósito, qual o projeto, qual o objetivo daquela lei. Então, mesmo sendo um cristão neotestamentário, comprometido com Jesus Cristo, um cristão do Novo Testamento, eu posso me beneficiar por inúmeras histórias, pela palavra de Deus, que é o Antigo Testamento. E agora, nessa classificação dos reformados em lei moral, civil e cerimonial, essa lei que nós iremos analisar, ela seria classificada como uma lei civil, porque está regulando relações civis dentro da sociedade. Alguém não tem dinheiro para pagar sua dívida, vai trabalhar durante 6 anos, no 7º ano ele fica liberto. Vamos analisar Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso número 18, a partir do verso número 12, perdão, até o verso 18, abençoando como tem sido abençoado. Se um hebreu, homem ou mulher, te for vendido, será teu escravo durante 6 anos, mas tu o libertarás no 7º ano. Então, hoje, a legislação não permite mais que haja escravidão, que infelizmente aconteceu no passado longínquo, no passado mais próximo. Então, essa legislação proposta por Moisés, ela ainda trabalha dentro de uma realidade onde, infelizmente, existe ainda a escravidão. Então, em nenhum momento nós podemos afirmar que a Bíblia sancionou esta realidade altamente desumana. Mas homens que professavam a fé cristã tiveram esse tipo de prática, trazendo grande mágoa e ressentimento para as nações que são alvo desse tipo de prática, especialmente no processo de colonização. Se um hebreu, homem ou mulher, te for vendido, será teu escravo durante 6 anos, mas tu o libertarás no 7º ano. Normalmente, falando especificamente do Brasil, a legislação trabalhista não permite o trabalho escravo. Então, essa lei, que é uma lei civil em Israel, ela não se aplica diretamente a nós, porque não há mais escravo, você não tem mais escravo, você não tem mais escravo. E você que trabalha numa empresa, você também não é escravo. Você pode ir lá e pedir demissão e sair a hora que você quiser. Mas, todavia, entretanto, mesmo sendo uma lei civil, o que eu posso aprender com essa lei? Qual é a versão proibitiva do mandamento ou qual é a versão incentivadora do mandamento? Eu tenho que tentar entender isso. O que está por trás? Qual é o princípio que está por trás da materialização de uma lei na época de Moisés? Verso número 13. E quando libertares, não deixarás que saia de mãos vazias. Então, esse hebreu que contraiu dívida, que foi vendido, chegou lá como escravo, vai ficar trabalhando como escravo durante cerca de 6 anos, e no 7º ano ele será liberto. Essa lei não dá para aplicar aqui. Se você tentar aplicar, o Ministério Público do Trabalho vai ao seu encalço. Verso 14. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho, do teu trigo e das tuas uvas. Darás conforme o Senhor teu Deus tiver
te abençoado. Então você observa que essa pessoa trabalhou para o outro que contraiu a dívida durante cerca de 6 anos. E depois, quando chega o 7º ano, ele está liberto. Mas como que ele vai recomeçar a vida se ele não tem nenhum patrimônio? Como que começam as comunidades no Rio de Janeiro, que anteriormente eram chamadas de favelas, hoje chamadas de comunidade, onde existe lá não só tráfico de drogas, mas existem muitas pessoas trabalhadoras, honestas, lutadoras, que acordam às 3, às 4, às 5 da manhã para trabalhar. E a maioria esmagadora das pessoas que moram nessas comunidades são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas humildes. Pois bem, quando é aprovado o fim da escravidão e os negros do Brasil são libertos, eles não têm patrimônio, eles não têm ferramenta, eles não têm grau de instrução, não lhes é dado nenhuma forma deles recomeçarem a vida. Mas ao serem libertos, talvez só tivessem um short e um cachorro, quando muito uma camiseta. Então, você perceba que aqui há uma ideia de justiça social. Ele vai trabalhar 6 anos para pagar a dívida, o tempo estabelecido pela lei. Mas no 7º ano ele sai liberto. Nessa hora que ele sai liberto, ele precisa de alguma forma de recomeçar a vida. Qual é a forma de recomeçar a vida? O patrão, o outro hebreu, deveria dar a ele generosamente, talvez um animal, uma ferramenta, alguma forma dele recomeçar a vida, dele voltar à vida profissional, à atividade profissional, uma vez que ele trabalhou para o outro durante 6 anos. E existe uma razão matemática para isso. E Moisés vai descrevê-lo aqui. E tu lhe darás generosamente do teu rebanho, do teu trigo e das tuas uvas, darás conforme o Senhor teu Deus tiver te abençoado. Então, durante esses 6 anos, o patrão, o outro hebreu, foi abençoado pelo Senhor. E na mesma proporção em que ele foi abençoado, ele deveria agora abençoar. Isso é muito difícil para nós entendermos como crentes, como evangélicos ocidentais do Brasil, da América Latina. É muito difícil nós entendermos isso, de que nós devemos abençoar na mesma proporção em que temos sido abençoados. Eu vou dar um exemplo para você. Suponhamos que um rapaz e uma moça se casaram, e eles são crentes. E o rapaz trabalha numa empresa onde ele ganha um salário de 3 mil reais. E a esposa trabalha numa outra empresa onde ela ganha 2 mil reais. Ou o contrário, ele ganha 2 mil reais e ela ganha 3. Não faz diferença para o nosso raciocínio. E eles trabalham fora, os dois pegam cedo no trabalho e os dois terminam lá no final de 5, 6 horas da tarde. Ambos chegam em casa depois de um trânsito péssimo, muito cansados. Então, eles convidaram uma pessoa para trabalhar na casa deles durante um tempo em que eles não estão em casa, 3 vezes na semana. E aí, o pai da esposa, vendo essa luta da filha e do marido começando a vida, falou: filha, você faz o seguinte, você contrata uma pessoa para trabalhar, pede essa pessoa para trabalhar 3 vezes na semana, dá a essa pessoa um salário mínimo para ela limpar, para ela fazer a comida e tal, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Você terça e quinta, quando chegar, já vai estar mais ou menos arrumado, e você vai dar a essa pessoa um salário mínimo. Vocês vão dar uma parte e eu vou dar outra. Eu vou pagar os encargos sociais dessa moça para a gente poder assinar a carteira e ficar tudo direitinho, dar a ela todos os direitos trabalhistas. E aí a filha fica muito feliz, muito contente, e diz ao pai: pai, fulano, né, meu marido, teu genro, ele chega cansado do trabalho, mas mesmo assim ele está estudando, ele fez direito, e ele está fazendo a prova para passar para a prova para juiz. Está lá na magistratura, está estudando, se preparando para a prova para juiz. E aí, depois de estudar mais ou menos 2 ou 3 anos,
esse rapaz tem a felicidade de passar no concurso e começar a trabalhar na magistratura, que dura lá 3 anos de estágio probatório. Quando ele assume o trabalho dele como juiz, depois de 3 anos de muito estudo, se preparando para a prova, fazendo preparatório, recebendo essa ajuda do sogro e tal, não tendo filhos, e com muito sacrifício ele consegue estudar, fazer a pontuação e entrar e se tornar juiz. Quando ele se torna juiz, o salário dele, que era de R$3.000, pula, eu vou chutar aqui um valor, eu não tenho ideia de quanto um juiz ganha. Eu vou chutar um valor, R$19.000. Então o salário dele inicial, R$19.000. Então ele pulou de 3 para 19.000 e a vida dele e da esposa melhoraram bastante, não precisam mais da ajuda do sogro agora, muito pelo contrário, eles têm agora condições de ajudar o sogro. Pois bem, ele paga a essa moça que trabalha na casa, essa senhora que trabalha na casa 3 vezes na semana, um salário mínimo, ele assinou a carteira e dá todos os direitos trabalhistas. Beleza, ele está dentro da lei, tudo certinho. Mas ao ter um pulo no salário de R$3.000 para 19, eu vou fazer igual na antiga rádio relógio. Você sabia que biblicamente, de acordo com esse texto de Deuteronômio 15, de 12 a 18, ele está constrangido espiritualmente a abençoar essa pessoa que trabalha na casa dele, da esposa, e dar a ela um aumento de salário, ainda que o governo não tenha aumentado o salário mínimo? Então, aumenta o salário mínimo geralmente no mês de janeiro. E aí, ele passou no concurso em setembro, em outubro ele já começou a receber. Então, diante de Deus, diante da ética social em Deuteronômio, nesse texto, repare, a lei que está aqui não se aplica porque não há mais escravos na sociedade, pelo menos diante da lei. Pode existir trabalho escravo, e infelizmente existe, e o Ministério Público do Trabalho tem que dar em cima, tem que prender, tem que punir, tem que processar, porque isso é alguma coisa desumana. Mas diante da lei não é mais autorizado em nosso território o trabalho escravo, e graças a Deus por isso, porque é alguma coisa tremendamente desumana. Então eu não tenho como aplicar esse mandamento diretamente. Esse mandamento de libertar o escravo no 7º ano não é mandamento de Deus para mim, porque eu não tenho escravo e não pretendo ter. Você não tem escravo e não pretende ter. Então não é mandamento de Deus para você. Mas ainda assim é palavra de Deus para nós. E o Antigo Testamento foi usado no berço da igreja primitiva. A igreja primitiva começa lendo o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi sendo confeccionado ao longo do primeiro século da era cristã. Então o que eles liam era o Antigo Testamento, que tinha na sinagoga em grego, a Septuaginta, e que tinha no Templo de Jerusalém em hebraico. Então, eles estão de posse da palavra de Deus, e aqui nós temos palavra viva de Deus. O que eu tenho aqui não é mandamento de Deus para mim, não é mandamento de Deus para você. Você não tem escravo, e eu também não tenho escravo. Mas qual é o princípio que está por trás da lei e que permanece, que é o elemento motivador da lei? A lei está constrangendo numa direção, ela está incentivando numa direção. Qual é o princípio que move a lei nessa direção? O princípio é de abençoar generosamente, o princípio é de refletir na horizontal aquilo que está acontecendo na vertical. Se Deus abençoou este hebreu e este outro hebreu que estava endividado e trabalhou durante 6 anos, e o patrão dele foi tremendamente abençoado por Deus, então nesse momento, no 7º ano, quando esse hebreu é liberto porque pagou a dívida, o patrão deveria dar a ele alguma coisa para ele começar a vida, um animal, uma ferramenta, alguma coisa. Mas qual seria a regra? Como deveria dar? Deveria dar na mesma proporção em que tem recebido de Deus. Então esse é o princípio
que está por trás da lei. Então nós devemos abençoar na mesma proporção material ou financeira ou econômica em que nós somos abençoados por Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, eu não estou entendendo, seja mais claro, então vou ser mais claro. Vamos voltar ao exemplo. A moça está lá trabalhando, segunda, quarta, sexta, recebe um salário mínimo. E o patrão que recebia R$3.000 foi aumentado, passou no concurso, passou para ser juiz, salário inicial R$19.000. Eu estou chutando, não sei exatamente quanto é esse valor. Mas um valor que pode ser plausível para essa função de tamanha responsabilidade. Então ele tem a responsabilidade de dar um aumento a ela, se possível, proporcional ao que ele teve. Então o salário dele, quando passou para R$6.000, teria um aumento de 100%. R$9.000, 200%. R$12.000, 300%. R$15.000, 400%. R$18.000, 500%. Então ele teve mais de 500% de aumento. Eu poderia ser aqui tremendamente rigoroso e legalista, dizendo que ele deveria dar a ela 500% de aumento, que está aqui abençoar como o Senhor tem te abençoado. Mas não quero nem entrar nesse aspecto tão rigoroso da lei. Deve existir generosidade. Eu vou dar um exemplo para você. Bem, se ele ganhava R$3.000 e passou a ganhar R$19.000, então ele pode, mesmo ela trabalhando 3 vezes na semana, ele pode passar o salário dela de R$1.050, ele pode passar o salário dela para R$1.450. Ele tem total condição de dar a ela um aumento de R$400. Mas você diz assim, meu pastor, tem os encargos trabalhistas que vão aumentar, vão quase dobrar, vão aumentar em mais 400. Então ele vai gastar quase R$800. Tudo bem, mas o salário dele teve um acréscimo de 3.000 para 19 de R$16.000. Será que ele não pode dividir um pouco dessa prosperidade que Deus abençoou, o sacrifício, a dedicação, os estudos dele, a oração da esposa por ele, a ajuda do sogro? Tudo isso redundou em bênção na vida dele e ele conseguiu passar num concurso dificílimo, numa prova difícil, onde tem parte escrita, parte oral, 3 anos de estágio probatório, uma responsabilidade tremenda sobre a vida das pessoas na sociedade que o juiz tem. Então, se ele der um aumento a ela de R$400, passar para R$1.450, não haverá nenhum dano para ele e ele vai abençoar. E o que acontece em termos econômicos? O que acontece em termos econômicos quando ele decide abençoar a vida dessa mulher humilde, dessa pessoa simples, em mais de R$400? Ela vai para o bairro onde ela mora, um bairro mais simples, onde ela conseguiu construir a casinha dela com muita dificuldade, ela e o marido. Chegando lá com mais R$400, ela consegue gastar mais R$100 de alimentação no supermercado. Ou mais até, ela consegue gastar mais R$200 de alimento no supermercado. E vamos dividir esses R$200 no supermercado e uma parte no sacolão. Então pensa comigo, se ela recebe um aumento de R$400 para alguém que recebeu um aumento de R$16.000 e ela gasta mais R$200 por mês entre supermercado e sacolão, ao comprar mais no mercado, o mercado inevitavelmente vai comprar mais na indústria. E a indústria, por sua vez, vai ter que produzir muito mais para atender a demanda de todos os mercados que estão comprando um pouquinho mais. A indústria, por sua vez, está no ápice da sua capacidade produtiva e ela vai ter que contratar mais funcionários para atender as demandas, as necessidades que estão chegando a ela nesse novo momento. Por sua vez, na medida em que a empresa está vendendo mais, está emitindo mais nota fiscal, é mais arrecadação tributária para o governo estadual, para o governo federal, para o governo municipal e por aí vai.
De outro lado, no momento em que ela contrata mais funcionário, é mais arrecadação para o governo, porque tem um imposto, por exemplo, sobre a folha de pagamento. Então você perceba o movimento em cadeia que há na sociedade e você vai percebendo aí a sabedoria divina que está atuando sobre a vida de Moisés para deixar para nós Deuteronômio 15, de 12 a 18. Eu não consigo aplicar essa lei porque não há mais escravo hoje, mas eu tenho um princípio que subjaz, eu tenho um princípio que está por trás da lei. E o princípio que está nessa lei, classificada pelos reformados como uma lei civil, eu fico com o princípio, e o princípio é atemporal. Nós devemos abençoar na mesma proporção em que temos abençoado. Vamos voltar ao caso dela. Ela comprou mais R$200 entre supermercado e sacolão. Então ela gastou mais R$30 por mês, mais R$50 por mês, ou R$60 por mês em frutas, em legumes, em verduras para a sua família, além do que ela e o marido já gastavam. Então, esse supermercado, esse sacolão, esse hortifruti, ele vai ter que ir lá no Ceasa e vai ter que comprar mais mercadoria, porque ele está vendendo mais e a mercadoria não está chegando mais ao final do dia. E aí, no Ceasa, eles vão comprar mais do agricultor, do produtor. E o produtor, para aumentar a produção, para atender a essa demanda, ele vai contratar mais gente para trabalhar no campo. Então, você veja, à medida que o produtor vende para o Ceasa, à medida que o Ceasa vende para o sacolão, à medida que o sacolão vende para o consumidor, várias cadeias econômicas estão sendo movimentadas, notas fiscais estão sendo emitidas, tributos estão sendo arrecadados, o governo passa a ter recursos para movimentar a sua máquina administrativa, a sociedade contrata mais, ou seja, há todo um movimento na economia. Então você perceba que maravilha, que coisa fantástica, que sabedoria está na ética social de Deuteronômio. Escrito logo após, o Moisés escreve no período da peregrinação no deserto, durante cerca de 40 anos, ele vai escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, escritos por Moisés, à exceção do final e algumas pequenas partes que com certeza Moisés não escreveu. Abençoar como tem sido abençoado. Você perceba que na reflexão que nós fizemos sobre João Batista, há alguns dias atrás, se você acompanhou essa reflexão, se você se lembra, João Batista disse que bastava ter 2 túnicas para abençoar a vida de alguém. Não precisa ter 5 túnicas, não precisa ter 10 túnicas. Segundo João Batista, basta ter 2. Então, se Deus me abençoou com 2 camisas, eu já tenho condições de abençoar alguém que talvez não tenha. E isso gera um círculo tremendamente proveitoso e virtuoso na sociedade do ponto de vista econômico. Vamos continuar aqui em Deuteronômio? Verso número 15. Pois te lembrarás de que foste escravo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, por essa razão te ordeno isso hoje. Assim como vocês sofreram no Egito, está na hora de vocês abençoarem outras pessoas que estão sofrendo, seja da sua própria parentela, do seu próprio povo, da sua etnia, ou seja o estrangeiro, seja a viúva, seja o órfão. Deveriam ser acolhidos em Israel, deveriam ser acompanhados. Pessoas que estariam vivendo situações com muita peculiaridade. Paulo vai dizer em Tessalonicenses, olha, quem não quer trabalhar, que também não come. Ele não está dizendo que não está podendo trabalhar, quem está impossibilitado de trabalhar, quem está enfermo, quem está procurando emprego e não consegue, quem faliu os negócios. Não está falando desse grupo, ele está falando de alguém que deliberadamente decidiu que não quer trabalhar, que é preguiçoso, que é malandro. E esse daí Paulo diz, olha, não deve nem comer, não dá nem comida a ele. Verso número 16. Mas se ele te disser, não quero me afastar de ti por gostar muito de ti, da tua família, e por estar bem contigo,
Então poderia acontecer da pessoa ser tratada de uma determinada forma e depois disso ela não querer a liberdade, ela querer ficar ali, não, eu quero continuar trabalhando para a sua família, eu não quero sair daqui. Então pegarás uma agulha grossa e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu escravo para sempre. O mesmo farás com a tua escrava. Então eles voluntariamente poderiam decidir permanecer trabalhando para aquele patrão para o resto da vida. Entenderam que eram tratados com dignidade, com respeito, então decidiram ficar, nós queremos trabalhar para você para o resto da vida. Havia essa possibilidade, mas seria alguma coisa voluntária por parte daquele que trabalhou em 6 anos, não poderia ser uma medida obrigando, não poderia ser uma medida constrangedora, teria que ser uma medida voluntária. Verso número 18, o último, para a gente concluir. Não seja difícil aos teus olhos ter de libertá-lo. Não seja difícil aos teus olhos. Poderíamos dizer de uma outra forma, não se sinta prejudicado por libertá-lo. Não se sinta prejudicado por dar a ele algumas ferramentas para ele recomeçar a vida, para ele reiniciar a sua história do ponto de vista econômico. Não se sinta prejudicado se você, sob a orientação de Moisés, tiver de abençoá-lo na mesma proporção em que você tem sido abençoado. Não se sinta prejudicado. Não seja difícil aos teus olhos. Então esse hebreu que vai dar a libertação no 7º ano, ele não poderia dar a libertação, dar algumas ferramentas, dar um animal, dar alguma coisa para ele recomeçar a vida, e quando ele entrasse em casa, fechasse a porta, fosse para o quarto da esposa, então ele ficaria aborrecido, contrariado, mas Senhor, por que eu fiz isso? Que droga, eu perdi essa ferramenta, eu perdi esse animal. Então ele teria dado da boca para fora, ele não teria cumprido a lei. Quando nós fazemos alguma coisa que a lei ordena, mas fazemos só porque a lei ordena, se a lei não ordenasse, nós não faríamos, nós não estamos cumprindo a lei, nós estamos cumprindo a norma da lei, a regra da lei, a letra da lei, o imperativo da lei, mas nós não cumprimos a lei. Nós só cumprimos a lei quando nós fazemos o que a lei ordena, mas nós faríamos mesmo que a lei não ordenasse. Lembre-se, a lei não tem capacidade de atingir, de atuar na subjetividade do coração. Então, a lei não consegue fazer isso, ela não consegue obrigar o meu coração, ela obriga o meu comportamento, o ato externo. Só que aqui, no verso 18, é como se Moisés estivesse dizendo, olha, não adianta fazer isso da boca para fora, pois os nossos sentimentos estão contaminando a nossa ação. Então, não seja difícil aos teus olhos, não se sinta prejudicado por abençoar alguém que trabalhou para você durante 6 anos para pagar a dívida. Então, as nossas ações, elas são verdadeiramente vindas de um coração transformado e fazemos aquilo com sentimento, ou nós fazemos uma ação boa, mas na verdade o nosso sentimento segue na contramão da nossa ação. Nós não fizemos aquilo porque realmente sentimos o desejo do coração, fizemos por um constrangimento social. Isso para Deus sofre uma crítica. Não seja difícil aos teus olhos ter de libertá-lo, ter de abençoá-lo, pois durante 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um diarista. Então, o salário que seria pago a um diarista, esse que trabalhou ao longo de 6 anos, é como se ele tivesse feito um trabalho que equivalesse ao dobro do salário de um diarista. Então, o patrão economizou a metade do que deveria ser gasto. Se economizou a metade do que deveria ser gasto diariamente, ele fala de diarista, ao longo de 6 anos, então é justo, é mais do que justo,
que esse que recebeu a liberdade no 7º ano iria recomeçar a sua vida, do ponto de vista econômico principalmente, que ele recebesse alguma ajuda. E aquilo que havia acontecido na vertical, a bênção de Deus que estava sendo derramada sobre a vida do patrão, deveria se desdobrar na horizontal. Então Deus tem essa preocupação. Aquilo que acontece na vertical, a forma como Deus nos abençoa, nos traz prosperidade à nossa vida, traz solução econômica, traz mais recursos, na mesma proporção em que Deus nos abençoa, nós temos não a obrigação, nós temos a responsabilidade de abençoar também. Mesmo que você diga que você já abençoou alguém e sofreu uma decepção por isso. Você abençoou e a pessoa agiu com extrema ingratidão. Eu quero dizer para você que isso faz parte da experiência humana. Nem sempre as pessoas são gratas a nós por tudo aquilo que nós fizemos. E nem sempre nós somos gratos por tudo aquilo que a pessoa fez por nós. Então pode existir ingratidão de alguém para conosco diante de tudo que nós fizemos. E pode existir ingratidão da nossa parte para com o outro. Ou seja, a graça precisa lubrificar as relações. Não te seja difícil aos teus olhos ter de libertá-lo, pois durante 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um diarista. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então, somos abençoados para abençoar. Somos amados para amar. Somos cuidados para cuidar. Deus nos alegra para que possamos alegrar o próximo. Ou seja, o desafio da Escritura Sagrada é de sermos um canal da bênção de Deus que chega até nós. E ela não deve parar em nós. Mas a bênção deve seguir adiante na horizontal. Devemos abençoar em todos os sentidos, especialmente financeiro, na mesma proporção em que somos abençoados. E isso vale para alguém que ganha 10 mil reais de salário, isso vale para alguém que ganha 5 mil reais de salário, isso vale para alguém que ganha 1.000 reais, 1.050 reais de salário. Não está estabelecido aqui um valor, não está estabelecido aqui um padrão. Deus, ao nos abençoar, somos convocados a abençoar também. Guarde com você, quero encerrar com o seguinte pensamento. Ninguém é tão rico que não possa receber. E ninguém é tão pobre que não possa dar. Mas aí você vai dizer assim, pastor, mas o meu bolso está vazio. Eu gostaria de ter para abençoar, mas eu não tenho. Tudo bem, se você está dizendo que não tem, eu acredito em você. Pode acontecer, você está desempregado, está internado, está no hospital, está com dívida, você não está tendo. Mas olha quantas coisas nós podemos dar sem envolver dinheiro. Nós podemos dar um abraço sincero. Nós podemos dar um aperto de mão fraterno. Nós podemos dar um olhar de aceitação a alguém que errou, que falhou. Nós podemos dar um pouquinho do nosso tempo, especialmente o nosso ouvido, para ouvir alguém que está precisando de falar. Então tem um monte de coisa que a gente pode dar que não envolve necessariamente dinheiro, mas que a gente pode dar e, havendo condições financeiras, também devemos abençoar da mesma forma em que somos abençoados. Que Deus te abençoe nesta hora e vamos louvar ao Senhor neste momento. Amém.
minha querida, guarde no seu coração abençoar como tem sido abençoado. Essa é a tônica nesta manhã. Quero desafiar você a guardar isso no seu coração e a colocar em prática nas oportunidades que o Senhor te der. Se você foi abençoado por esse vídeo, por esse momento, eu peço a você que não guarde isso para você. Você vai lá, dá um joinha no canal, dá uma curtida lá, para isso se multiplicar e chegar a outras pessoas. Você se inscreva no canal, tem um monte de gente assistindo. Eu peço a você que você se inscreva, a gente tem que chegar a 1000 inscritos para a gente ter alguns privilégios no YouTube, poder fazer mais coisas e abençoar mais gente. E eu também peço a você, faz uma lista de transmissão no seu celular e envia para os seus amigos uma palavra de esperança, uma palavra de direção. Nesse momento tão conturbado da nossa economia, na Escritura Sagrada a gente consegue tirar não leis, mas princípios para nortearem a nossa ação nesse momento. Princípios esses que valem para crentes e valem também para pessoas não crentes. São abençoados, devem abençoar na mesma proporção. Nós vamos orar nesse momento e com a oração nós estaremos encerrando a transmissão, o culto desta manhã, rogando a Deus que te abençoe ainda mais daquilo que o Senhor tem abençoado. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse domingo maravilhoso, pelo privilégio, ó Deus, que eu tenho de adentrar tantos lares que carinhosamente, ó Deus, nos acompanham no domingo pela manhã e à noite, nos dão esse privilégio. Eu quero, Deus, te pedir ao Senhor que a cada lar que nesse momento recebe essa transmissão, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor derrame graça sobre esta família. Se alguém individualmente está assistindo em algum lugar onde é possível, através do celular, que o Senhor abençoe esta vida, onde quer que esteja nesse momento. Que seja guardada, que seja abençoada. Ó Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos que nós precisamos, nós carecemos da Tua ação na nossa vida. E nós rogamos nesse momento. Abençoa-nos nesta hora. Abençoa aqueles que ouvem e assistem nesse momento. Que todos recebam porção dobrada da Tua graça nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Autor e Consumador da fé, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.